Introdução, narrativa, motivação, conexão com o aluno. Guerreiro, presta muita atenção agora. Você acaba de apertar o play em um dos temas que mais derrubam candidatos em concursos policiais no Brasil. A Guerra de Canudos não é apenas um capítulo da história. Ela é um alerta, uma ferida aberta do nosso passado e, principalmente, um conteúdo que aparece sem piedade nas provas da Polícia Militar. Hoje, neste episódio do PQDcast, eu não quero apenas te ensinar fatos, eu quero te mostrar o que a história revela sobre o nosso país e sobre você, que está em rota de transformação para servir, proteger e fazer a diferença. Aperta o peito, ajeita a postura e vem comigo. A missão começou. A realidade do Brasil da época e por que isso importa para a sua prova. Para entender Canudos, você precisa voltar ao final do século XIX, quando o Brasil ainda engatinhava na sua recém-criada república. Imagine um país confuso, instável, cheio de desconfiança, onde as velhas estruturas imperiais tinham acabado, mas nada realmente novo estava de pé. A população pobre do sertão nordestino vivia abandonada. Seca, fome, desemprego, violência e falta de assistência eram parte do cotidiano. Esse é o primeiro ponto importante que as bancas cobram. Canudos nasce do abandono. Ele não brota de um movimento político organizado, não é resultado de uma conspiração monarquista, como o governo da época insistia em afirmar, mas de uma realidade social dura e negligenciada. Para a Polícia Militar, isso importa. Importa porque revela como conflitos sociais surgem. Importa porque mostra o que acontece quando a população não encontra no Estado proteção, apoio e dignidade. Esse é o pano de fundo que você deve carregar para sua prova e sua formação como policial. Quem foi Antônio Conselheiro e por que ele ainda cai em tanta prova? Antônio Conselheiro não era militar, não era político e não liderava um movimento armado organizado. Ele era um líder religioso simples, carismático, viajante e profundamente conectado com a dor do povo sertanejo. Ele pregava fé, solidariedade e esperança. Em um sertão devastado, fisicamente pelas secas e espiritualmente pela miséria, ele se tornou a referência que o povo não tinha no governo. As bancas adoram investigar esse ponto. Conselheiro nunca foi monarquista e nunca pregou rebelião armada contra o governo. Mas o governo da República, inseguro e desconfiado, viu nele uma ameaça. A narrativa que se criou é que seu movimento seria contra a República, quando, na verdade, era uma comunidade religiosa, autossuficiente e organizada. Esse contraste entre realidade e discurso oficial é um detalhe que aparece direto nas provas. A construção do arraial e a força que surpreenderia o Brasil. Canudos cresceu rápido. Era uma cidade comunitária, com milhares de pessoas buscando abrigo, comida, fé e dignidade. O arraial funcionava como uma verdadeira organização social alternativa. Distribuições de mantimentos, assistência aos necessitados, construção de casas, disciplina coletiva, regras internas. Esse crescimento assustou o governo, que interpretou tudo como um levante político. E aqui, novamente, é onde o candidato preparado se destaca. A República via Canudos com lentes paranoicas, enquanto o povo via Canudos como última esperança. As 4 expedições, um erro de cálculo que virou tragédia nacional. A prova sempre cobra isso, mas quase ninguém entende a profundidade desses acontecimentos. A primeira expedição foi formada por policiais locais, pequena, mal treinada, cheia de confiança e pouca estratégia. Resultado: derrota. A segunda levou pequenas tropas do exército, outra derrota. A terceira, maior e mais preparada, também fracassou. Esses 3 tombos sucessivos revelam uma verdade que muitos ignoram. Os sertanejos conheciam o terreno melhor do que qualquer tropa enviada. Tinham disciplina, fé, motivação e adaptabilidade. Eles não eram um exército improvisado. Eram homens e mulheres que lutavam pela sobrevivência, pela família e pela própria dignidade. A 4ª expedição veio monstruosa, com apoio pesado, munição, canhões, milhares de soldados. O objetivo não era mais conter o movimento, era destruir Canudos. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dos episódios mais violentos da nossa história.
Se tem uma frase que sempre cai nas provas, é esta: não houve sobreviventes. Segundo Euclides da Cunha, Canudos resistiu até o último homem. O olhar das provas sobre Canudos: o que você tem que saber para não errar. Quando uma banca coloca Canudos na sua prova, ela não quer saber se você decorou nomes ou datas, ela quer saber se você entendeu. O choque entre Estado e sociedade, o papel das Forças Armadas, o peso da desigualdade na formação de conflitos, o erro de interpretar um movimento religioso como ameaça militar, a incapacidade do governo de compreender a realidade do sertão, a lição estratégica: subestimar o inimigo custa caro. E isso, guerreiro, é mais atual do que parece. Se você quer ser policial, precisa entender como conflitos surgem, como populações vulneráveis pensam e por que a força do Estado precisa sempre vir acompanhada de inteligência, estratégia e leitura social. Canudos como esporte mental. Por que esse tema é importante para você? A Guerra de Canudos é um espelho. Ela mostra que, quando o Estado falha, alguém preenche o espaço. Quando a comunicação é ruim, nasce o conflito. Quando não se entende o povo, toma-se a decisão errada. Quando a ação não é estratégica, a violência se multiplica. Para um futuro policial militar, isso é ouro. Sua missão não é só cumprir ordens, mas compreender ambientes, ler situações, se antecipar a problemas e buscar soluções humanas e inteligentes. Por isso as provas cobram Canudos, porque elas querem policiais que conhecem a história para não repetir seus erros. Encerramento, motivação e continuidade da série. Guerreiro, você acabou de finalizar um episódio especial, não apenas de história, mas de consciência, de visão, de preparo mental. Esse conhecimento não é para passar em prova, é para te transformar, para te entregar maturidade, leitura social e inteligência emocional. Você está no caminho certo. Continue estudando com método, constância e calma. A aprovação é construída nos dias comuns, nos detalhes e nesse tipo de compromisso que você acabou de mostrar ao ouvir este episódio até o fim. No próximo PQDcast, vamos aprofundar outro tema que está derrubando concorrentes, mas que você, preparado e disciplinado, vai dominar com facilidade. Aqui é Mentoria PQD, rota traçada, corpo e mente em missão. E você está avançando.